palavra nessa noite fala de uma batalha, a batalha do Getsemane. O texto diz assim: em seguida foi Jesus, Mateus 26, 36 a 46. Vou falar sobre oração, vou falar sobre a importância da oração. E a palavra de Deus diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e como tu, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Diga para o seu irmão, ou diga para você mesmo: eles estavam dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Diga: outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Diga: porque os seus olhos estavam pesados. Diga: em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor fará com que os meus olhos pesados sejam abertos, para que eu possa orar e vigiar em todo o tempo. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis? Diga: ainda dormem? E repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Querido, eu queria falar hoje sobre a batalha do jardim do Getsemane. A história da humanidade começa em um jardim. A história da humanidade começou no jardim do Éden. Lá nossos pais viveram na inocência. A palavra de Deus diz que Deus os fez inocentes para o pecado. A Bíblia diz que Deus os fez em santidade. A Bíblia diz que Deus andava com eles. A Bíblia diz que Deus tinha comunhão com eles. A Bíblia diz que Deus passeava no meio do jardim em comunhão com os seus filhos. Diga para o seu irmão: Deus deseja andar nessa terra em comunhão conosco, como era no jardim. E naquele momento a palavra de Deus diz que aqueles homens criados, Adão e Eva, ali no jardim do Éden, tiveram a presença do Todo-Poderoso. Foram criados pela mão do Todo-Poderoso, foram alicerçados pela mão do Todo-Poderoso, receberam tudo o que precisaram da mão do Todo-Poderoso, tinham tudo o que precisavam da mão do Todo-Poderoso, mas foram enganados. Tudo era belo e encantador, mas o pecado, porém, entrou no mundo por meio de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, e toda a raça humana caiu em pecado. A Bíblia diz que Adão foi expulso do jardim, Eva foi expulsa do jardim. A Bíblia diz que anjos ficaram guardando a entrada do jardim, e eles foram expulsos. O jardim do Éden foi perdido. A raça humana mergulhou numa história de rebelião. A raça humana mergulhou numa história de tristeza. A raça humana mergulhou numa história de morte, numa história de destruição. E a palavra de Deus diz que o inimigo entrou para matar, roubar e destruir. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, hoje, na história que estamos vivendo, cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, e que não sejam salvos. O maior impedimento para
a aceitação do Senhor Jesus, do conhecimento da palavra de Deus, é a cegueira espiritual. São os olhos que não podem ver a luz brilhar de Deus. A história da humanidade começou em um jardim. E a história da humanidade não terminará, mas quando a Bíblia fala a eternidade, a Bíblia fala de um jardim também. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, de 1 a 6. E a Bíblia diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Apocalipse 22, de 1 a 6. Claro como cristal, que procedia do trono do Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde de todas as nações. E ali, diga, ali, nunca haverá maldição. A Bíblia diz que no último jardim, não haverá maldição contra alguém. E nela estará, no jardim estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Quantos creem que vão viver e vão ver esse jardim eterno que Deus está reservando? Glorifica a Deus! E a palavra de Deus diz que o que está escrito aqui, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Entre o primeiro jardim, e vamos usar a expressão, o último jardim, o jardim que não haverá choro, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá destruição, não haverá maldição, existe um jardim. Foi preciso mais um jardim. Para chegarmos a este jardim, onde não haverá maldição, Jesus passou a maior batalha de toda a sua vida, no jardim do Getsemane. E a batalha que ele passou, este lugar em que ele ali esteve, a Bíblia diz que ele chegou num momento crucial da sua vida. Eu queria dizer que no último jardim, o rio da vida vai fluir a partir do trono de Deus. Mas para o trono de Deus ser estabelecido, nesse jardim eterno que aguardamos, foi preciso Jesus passar pelo jardim do Getsemane. Getsemane era um pequeno jardim nas proximidades de Jerusalém. Jesus inúmeras vezes se retirava para orar. E a Bíblia diz que quando Jesus se retirava para orar, ele não se retirava para orar, simplesmente mostrar aos seus discípulos que ele estava orando, mas ele se retirava para orar, e ele mesmo declara, ele orava em dependência do Pai, para depender do Pai. E eu digo para você, querido, se o meu Senhor Jesus orava para depender do Pai Celeste, eu e você não podemos viver sem orar, porque a oração nos leva a depender de Deus. Jesus ali buscava intimidade com o Pai em momentos de meditação, de oração. Naqueles lugares de retirados, Jesus recebia coragem, recebia energias espirituais para enfrentar as lutas tremendas que iriam sobrevir sobre ele. Todo Gólgota, todo sofrimento, Jesus já sabia do que ele iria enfrentar. Jesus nasceu sabendo que iria para a cruz. Ele nasceu sabendo que teria que enfrentar a cruz. E ele disse: Pai,
passa de mim esse cálice, mas não faça minha vontade, mas a tua. Há um jeito, Pai, de passar sem beber deste cálice, mas faça-se a tua vontade, Pai. Queridos, Jesus era homem como você e eu, e a Bíblia diz que ele dependeu do Pai em oração. O Getsemane, o significado da palavra Getsemane significa lagar do óleo. O lagar era um lugar onde as uvas eram pisadas para extração do suco. As carroças vinham, derrubavam as uvas, e ali as pessoas pisavam, amacetando as uvas. Isso era, aquele lugar onde isso era feito, era chamado de lagar. Lagar do óleo. O Getsemane tinha o significado de ser lagar. E a Bíblia diz que em determinado momento, Jesus, orando, vertia lágrimas, mas também não lágrimas, mas suor. E o suor eram como gotículas de sangue que caíam no chão. Jesus já começou a verter o sangue lá na cruz, antes da cruz, lá no Getsemane. Ele já começou a verter o seu sangue. E a ciência diz que isso é perfeitamente possível acontecer com alguém que está em extrema exaustão, extremo sofrimento. Ele pode sair pelos poros gotículas de sangue, e isso é perfeitamente cabível e inteligível dentro da ciência. Foi nesse lugar de oração onde os soldados encontraram Jesus e o prenderam, e observamos tudo o que aconteceu após isso. Queridos, a prática da oração sempre foi um desafio ao povo de Deus, porque a prática da oração, antes de tudo, é um sacrifício. Orar não é fácil. Vocês acham que é fácil orar, irmãos? Observem quantos minutos gastamos de oração por dia. Eu não estou dizendo em horas. É uma prática, mas que requer um sacrifício. Se a oração não fosse um sacrifício, ninguém pararia de orar. E paramos de orar porque é um sacrifício. Mas muitas vezes não estamos dispostos a nos sacrificar. Irmãos, eu tenho dificuldades para orar. Os discípulos tiveram dificuldades para orar. Vocês têm dificuldades para orar. Mas, irmãos, se nós não dependermos de Deus, nós vamos ter os olhos pesados e os olhos fechados, e não vamos orar. A Bíblia diz em Lucas 22, ele diz: apareceu um anjo que o fortalecia enquanto ele orava. E eu quero dizer para você, irmãos, que não é sempre que aparece um anjo quando você está orando, mas eu quero dizer para você que o anjo aparece quando você está verdadeiramente orando. A Bíblia diz lá em Lucas que ele estava orando e apareceu um anjo que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Sabe, irmãos, eu não sei quantos têm tido a presença de anjos em suas orações. Eu não sei quantos têm tido a presença do sobrenatural nas suas orações. Mas, irmãos, orar é acima de tudo um sacrifício. Sabe também um outro problema? Orar é uma empreitada contra o pecado. É uma empreitada contra o meu eu, contra a minha vontade. Muitas vezes à noite eu quero dormir. Eu estou cansado, o meu corpo está cansado. Quantos aqui entraram nessa noite cansados aqui? Mas quando o culto começou, você foi renovado. Quem foi renovado aqui, diga amém. Você entrou cansado, mas, irmãos, a presença de Deus nos renova, a palavra de Deus nos renova, a oração nos renova, porque a oração retira de nós, irmãos, todo o peso do pecado. Orar é uma empreitada contra o pecado, é abandonar o nosso eu, é sacrificar a nossa vontade. E é por isso que os discípulos estavam dormindo. Há alguns desafios da oração que eu gostaria, não sei se o quadro ser colocado.
Nós nesses 40 dias precisamos fazer da oração um hábito. Um hábito é feito 7, 14 ou 21 dias. Em 21 dias, sistematicamente, fazendo aquilo todos os dias, orando, gastando um tempo, investindo o tempo com Deus, você vai criar um hábito. 40 dias é para você investir em um hábito na sua vida, um hábito de devocional, um hábito de abrir a palavra, um hábito de trazer para você a presença do Deus poderoso. Isso só é possível através da Bíblia e através da oração. Nesses 40 dias queremos desafiá-lo a fazer da oração um hábito. Inúmeras vezes nós encontramos Jesus orando ao amanhecer, orando ao entardecer, orando de madrugada. Era um hábito na vida de Jesus. Era hábito na vida de homens como Martinho Lutero, John Wesley. Irmãos, para fazer da oração um hábito é necessário orar com insistência. Jesus insistiu com seus discípulos. Foi orar, voltou, achou-os dormindo. Foi orar, voltou, achou-os dormindo. Foi orar novamente, voltou, achou-os dormindo. Jesus por 3 vezes continuou orando, orando e orando. Queria dizer uma coisa para você, querido, é um desafio para você. Amanhã, quando você começar a orar, você não vai se sentir tão bem. Mas com o passar dos dias, você vai sentir uma presença sobrenatural acompanhando você. E eu quero declarar algo aqui, porque o que eu declaro e o que eu oro é verdade. Em nome de Jesus. Porque isso tem sido na minha vida. Que você vai sentir isso. Que nesses 40 dias e para frente, você não vai estar sozinho nos seus momentos de devocionais. E alguns de vocês vão sentir uma presença tão perceptível, que vocês vão dizer: há anjos aqui, neste lugar. Há anjos aqui. Pastor Francisco contou uma história para mim, de uma mulher impactada depois de um momento de renovação na vida dela. E que ela chegou na casa dela e ela estava deitada e continuava orando em línguas, e orando e glorificando, e o marido dela incrédulo dizendo: o que está acontecendo com essa mulher está louca, ô pastor. E o pastor disse assim para ele: deixa ela. E ela saiu da igreja daquele jeito, foi colocada na cama e glorificando. Eu já vi algumas pessoas assim, sabe, não importa com quem está do seu lado, à esquerda, você não quer nem saber quem está perto de você, você começa a entrar na presença de Deus, e quando você entra na presença de Deus, você está pouco ligando para aquilo que as pessoas vão dizer de você, porque você é louco por Jesus. E aí, essa mulher continuou orando, e o marido, é loucura o que está acontecendo, deu 10 horas, 11 horas, a mulher deitada na cama, glorificando, exaltando a Deus. Quando foi meia-noite, ele ligou para o pastor Francisco: pastor, vem na minha casa correndo, vem aqui. E o pastor chegou lá e falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, tem anjos por todos os cômodos da minha casa, eles estão trombando uns nos outros, eu não sei o que está acontecendo. Caiu de joelhos e disse: pastor Francisco, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu nunca vi isso. Eu quero dizer para você que quando você ora, as cadeias das prisões se romperão, e os anjos do Senhor estarão com a sua vida. E o que eu estou dizendo aqui é verdade. Sabe, naquele dia, aquele homem se converteu, porque os anjos começaram a entrar naquela casa. Sabe, irmãos, quando é que temos atraído a presença de Deus assim? Mas nós não temos atraído porque temos medo do que o vizinho vai dizer, do que o irmãozinho mais tradicional, ou mais pentecostal, ou mais espiritual, ou mais carnal vai dizer. Às vezes você entra na igreja com a vontade de dar um glória, com a vontade de dar um aleluia, com vontade de orar, com a vontade de declarar. Você chega assim, e aí a hora que você olha do lado, não olha não, querido, olha para cima, olha para cima, olha para cima, porque quando você chegar diante dele, você vai prestar contas, é para ele, é para ele. Sabe, irmãos, algumas pessoas vivem dizendo, uma irmãzinha que eu dou aula lá em Penápolis, diz assim: rapaz, pastor, aquele povo seu é louco.
pastor, aquele povo é louco. Eu disse: o que eles estavam fazendo? Pastor, eu nunca vi aquele povo glorificar a Deus como eu vi. Nossa, mas eu falei: você está falando isso que não? Eu estou falando de alegria, pastor. Sabe, irmãos, a alegria de Deus tem que inundar o nosso coração. Entrar na igreja tem que entrar assim, ó, manda embora para fora toda a tristeza e vai em nome de Jesus. Sabe, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Na hora que você entrar na porta assim, você vai dizer, ó, em nome de Jesus, nessa noite, coisas grandes vão acontecer, porque daqui para trás, ó, show Satanás, e eu vou sair daqui para glorificar o meu Deus lá fora. Sabe, irmãos, fazer da oração uma necessidade. Oração tem que ser uma necessidade, assim como você come, assim como você bebe, assim como você se alimenta, tem que ser uma necessidade. Os fariseus fizeram da oração um hábito, mas não era uma necessidade. Eles oravam, mas não era uma necessidade. Nós precisamos orar com uma necessidade. Pode deixar ligado. Não sei se alguém quer. Está muito calor, como é que está? Jesus sentiu a necessidade de orar antes de se dedicar integralmente ao ministério. E ele se retirou, foi lá para o deserto, jejum, 40 dias no deserto. A Bíblia diz que houve momentos de dificuldade. E eu quero dizer uma palavra aqui, complementando o que o irmão Edson disse aqui. Às vezes Deus vai te livrar da fornalha. Ele não vai deixar você entrar na fornalha. Quando o rei chegou para aqueles 3 jovens e disse assim: olha aqui, o hino vai ser tocado, e se vocês não se ajoelharem agora, vocês vão entrar na fornalha. Fica sabendo, ó rei. Eles disseram: o meu Deus, o nosso Deus, pode nos livrar da fornalha. Deus pode te livrar da fornalha. Mas ele também disse assim: se não, rei, fica sabendo, o meu Deus pode me livrar dentro da fornalha. Mas uma coisa é verdade: Deus vai te livrar, ou da fornalha, ou dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque lá dentro da fornalha, as pessoas vão olhar e vão dizer: lá na tormenta, irmão Edson, você não estava sozinho, porque havia um semelhante ao Filho dos deuses com você. Meu irmão, você nunca vai estar sozinho, quando você entender que Deus é o seu auxílio, proteção e seguro. Deus é o seu seguro. Ou Deus vai te livrar da, ou Deus vai te livrar na. Mas a verdade é que Deus vai livrar em nome de Jesus. Sabe, queridos, algumas bênçãos decorrentes da vida de oração. A oração nos traz um benefício duplo: intimidade. Estar na presença de Deus é poder ouvir a voz de Deus, intimamente falando. É poder tirar as interferências. É poder ter uma sintonia fina com o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Mateus 26, 36 diz, ele diz: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Começou a entristecer-se, a angustiar-se, e ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que acontece com você quando a sua alma está assim? Você vai chorar nos 4 cantos? Ou você vai se derramar na presença do Todo-Poderoso? Oração é uma troca de segredos entre Deus e o homem. É impossível conhecermos Deus apenas lendo a Bíblia. Porque, irmãos, os estadistas conhecem Deus lendo a Bíblia. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus na intimidade. Mulheres, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu vejo muitas mulheres reclamando: ah, meu marido é isso, marido aquilo outro, a minha mulher é isso, mulher aquilo, isso. Espera aí, quanto tempo você ora pela sua esposa? Eu lembro que nós estávamos numa batalha tremenda aqui. Haviam reuniões de oração nos 4 cantos da cidade. As irmãs começaram a orar, e quando elas começaram a orar, o manifestar de Deus começou. Os milagres começaram a acontecer, os sobrenaturais de Deus começaram a acontecer, porque as irmãs começaram a orar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãs: sabe por que nós vencemos a batalha? Porque vocês se reuniram para orar.
vocês nos deram cobertura no meio das batalhas. Agora eu vou dizer, aonde vocês estão? Vocês estão esperando acontecer o quê? Nós estamos aqui na igreja esperando acontecer o quê? O pior? Nós estamos esperando acontecer o quê, irmãs? Homens, desafio é para você nessa noite. Cadê os intercessores da igreja? Tantos problemas acontecendo no meio, o inimigo semeando tanta discórdia, isso, aquilo, tal. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não é Deus de confusão. O que é mais importante que você tem, que você não pode vir orar, que você não pode vir aqui, olha, dizer, irmão Fernando, nós estamos aqui, olha, irmão Fernando, nós vamos orar, nós vamos mobilizar aqui um grupo de oração, olha, irmãos, nós vamos orar, olha, vamos nos envolver em oração. O que está acontecendo, homens? Por que estamos nos envolvendo com tantas coisas? Nós estamos como os discípulos, dormindo, e Jesus se preparando para a maior batalha da sua vida, e a igreja dormindo. Sabe, irmãos, temos uma dificuldade tremenda para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos um monte de afazeres, e aí nós não dedicamos a Deus em oração o tempo. Eu gostaria nesses 40 dias de reativar e reavivar e ver novamente, irmãos, as irmãs começarem a se reunir. Separe um dia, comece a se reunir 3, 4, 5, 6, comece a orar. E eu digo para você, na segunda semana, quando vocês estiverem orando, se algo sobrenatural não acontecer lá, vocês podem parar. Mas eu vou dizer, a hora que vocês começarem a orar, algo sobrenatural vai acontecer. Sabe, irmãos, nós precisamos, o que nós estamos esperando? Jesus está indo para a batalha, e os discípulos dormindo. Mas eu não gosto de orar com fulano, não gosto de orar com ciclano. Você escolhe com quem você quer orar? Sabe, irmãos, nós precisamos do mover de Deus. Jesus diz assim, havia uma profunda tristeza, começou a entristecer-se, a angustiar-se, a minha alma está profundamente triste. Quando isso acontece na igreja, irmão, só pode ser solucionado pela oração, sabe, irmãos, há bênçãos decorridas de uma vida de oração. A outra não é só intimidade, traz a clareza de Deus. Deus derrama a sua luz e a faz brilhar no meio do povo, e a confusão acaba, e Deus é glorificado. A Bíblia diz que, Mateus 26, 39, ele diz, meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas a luz de Deus, todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Eu aprendo, irmãos, aqui na oração de Jesus, que é preciso ter coragem para orar. Eu quero dizer para você que somente ora quem é corajoso, quem está disposto a romper, a ver. Quantos sonhos, quantos projetos temos, mas, irmãos, como é necessário perguntar qual é a vontade de Deus. A oração nos faz conhecer a vontade divina e prepara o nosso coração para a concretização dela. Para chegar ao último jardim, Jesus passou a maior das batalhas no Getsemane. A oração de Jesus foi o antídoto para todas as suas aflições. Jesus estava pronto naquela oração a liberar perdão para os seus discípulos que estavam dormindo e o negariam em seguida. Jesus estava pronto para a cruz. Quando você ora, você está pronto para aquilo que vier. Quando você ora como Jesus, você passa por uma batalha, uma grande batalha espiritual, mas Deus te prepara para aquilo que vem. A oração é primordial. Sabe por quê? Para terminar, todos nós temos um Getsemane. Todos nós temos um Getsemane. Nós temos o nosso Getsemane.
O nosso Getsemane é o lugar onde nós nos colocamos de joelhos para renunciar à nossa vontade e assumir a vontade de Deus. E dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E isso só pode ser feito diante da cruz. Só pode ser feito quando eu renuncio o meu sono, os meus desejos, a minha vontade, as minhas paixões, quando eu estou pronto a dizer: Senhor, Tu és o bem-amado da minha alma, e eu tenho alegria na Tua presença, Senhor. Todos nós temos um Getsemane. Todos nós temos que passar pelo Getsemane, como Jesus passou, para enfrentar. E como Jesus mesmo disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Todos nós temos uma cruz para carregar. Temos uma luta, como mesmo Edson disse e falou aqui nessa noite. As batalhas que nós enfrentamos, as circunstâncias que nós enfrentamos, mas como é que vamos enfrentá-las? Como é que vamos passar por elas, se nós não estivermos no nosso Getsemane, de joelhos, na presença do Todo-Poderoso? Gostaria que colocasse o vídeo, que vocês vissem esse vídeo enquanto nós terminamos essa palavra. Não, só o primeiro vídeo do Getsemane, tá? Enquanto você vê, que você pense a respeito. Aumenta o som, por favor.
Talvez você fique impactado por essas imagens. Mel Gibson ou qualquer cineasta jamais poderiam conseguir expressar em uma tela de cinema o que verdadeiramente Jesus sofreu. Você não tem ideia do que ele sofreu. Sabe por quê? Porque os seus pecados ele levou sobre ele. E sabe por que ele levou sobre ele? Porque ele decidiu no jardim do Getsemane levar o seu pecado. Porque ele passou por uma batalha no jardim do Getsemane. E se um dia do trono de Deus vai fluir um rio de água viva, e haverá uma árvore com 12 frutos, que abençoará todas as nações, e haverá saúde para todas as nações, e haverá cura, isso só foi possível porque ele decidiu lá no jardim do Getsemane. Essa noite você também tem uma decisão. A campanha dos 40 dias de oração e jejum, a decisão de fazer desses 40 dias um momento de intercessão, de busca de Deus, de consagração, de santidade, de compromisso com o Todo-Poderoso, de abster-se de pecado, de renunciar à carne, de abandonar suas vaidades, suas paixões, assim como Jesus disse: não faça a minha vontade, Senhor, faça a tua vontade. Passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Deus quer nessa noite desafiá-lo, nesses 40 dias, a sair daqui nessa noite, um compromisso de orar, um compromisso de se colocar no Getsemane, de compromisso de dizer: Senhor, eu assumo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e em nome de Jesus, você precisa tomar essa decisão nessa noite. Eu quero convidá-lo a ficar de pé. Nós vamos cantar e terminar cantando Eu Creio no Poder da Oração. Se ao sair daqui nessa noite você não tem o livro ainda, o livro é R$6, eu não tenho dinheiro agora, marca o seu nome, paga domingo que vem, pega o seu livro, leva um por família, aqueles que ainda não têm, está lá no final, lá no balcão. Mas faça um compromisso com Deus nesses 40 dias. Domingo que vem, a palavra Deus já está separando para o nosso coração, vai impactar-nos. Eu convido você a estar aqui domingo. E quero dizer para você que no dia 23 de setembro nós vamos ter conosco aqui o Jairinho do trompete, o Jairinho Raças. Ele que vai estar ministrando, cantando. Então, mês de fevereiro, o mês de setembro vai ser um mês muito abençoado, em nome de Jesus. E tudo dentro desse programa de 40 dias de oração. Eu quero convidar você a não vir para a igreja sozinho. Nosso objetivo aqui nós temos muitas cadeiras ainda, e encher, nós colocamos mais cadeiras no templo. Nós queremos encher este lugar, nesses 40 dias, para a glória de Deus, e ter um momento mesmo de Deus falando a nossa vida, ao nosso coração. Vamos cantar Eu Creio no Poder da Oração. Se você crê, enquanto você declara e canta nessa noite, nós queremos desafiá-lo a ter um compromisso de jejum, a ter um compromisso de santidade, a ter um compromisso de oração nessa campanha. Eu creio no poder da oração.
Sou humilde